Queridos amigos, sejam todos bem-vindos. Dentro de instantes iniciaremos a nossa transmissão. A União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, Intermunicipal de Jales, tem o prazer de apresentar Evangelho e Espiritismo. Boa noite, queridos amigos, queridos irmãos do canal da União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, a Intermunicipal de Jales, aqui do Noroeste Paulista, na divisa do estado aqui já, né, com Mato Grosso, com Minas, Goiás. Estamos aqui num triângulo, com os 3 estados aqui em cima, uma região quente fisicamente, mas muito acolhedora, com o coração aí, né, um povo muito bom, um pessoal muito amigo, muito querido, o movimento espírita com a sua atividade aqui na nossa região. É uma alegria estarmos juntos nesta noite. Sejam todos bem-vindos, recebam o nosso abraço, as nossas boas-vindas à nossa roda de conversa nesta noite. E já agradecemos também antecipadamente à Web Rádio Fraternidade e à Web Rádio Deus Conosco, que nos retransmite nesta noite, levando essa mensagem a outros corações, mais longe do que o nosso canal alcança. Então, é uma alegria. Sejam mesmo todos bem-vindos, é um prazer imenso estarmos aqui. E nesta noite, com muita alegria também, estamos recebendo aqui nossos amigos, nossos irmãos queridos, o Jefferson e a Luziane. O Jefferson é lá da FEC, né, da Federação Espírita Catarinense, lá de Santa Catarina. Ele que já participou conosco aqui, nesta noite veio participar da roda de conversa. Seja bem-vindo, Jefferson. Obrigado, Davi. É muita satisfação estar aqui de novo, né, conversando um pouquinho, né, sobre o Evangelho. Sempre é bom, né? Sempre é bom aprender um pouquinho mais aí, né? E ele estava falando, né, aos domingos lá que eles sentam para assistir o Divaldo e também tomam chimarrão, né? Muito próprio da região lá, né, dele. É muito interessante isso aí. A gente aqui toma cafezinho e ele toma lá o chimarrão. Muito bom. Seja bem-vinda, Luziane, querida amiga, irmã, lá da Mansão do Caminho, lá do tio Divaldo, como ela fala, né? Sempre nosso querido, amado Divaldo, trabalhador incansável da doutrina espírita, nesse país, fora do país, no mundo inteiro, levando o espiritismo. E ela é lá, tem o privilégio de trabalhar lá junto com o nosso querido amigo e irmão. Seja bem-vindo, Luziane. Gratidão, meu irmão, gratidão, querido. É uma alegria estar aqui nesse programa da USA Intermunicipal de Jales. Então, te cumprimentamos, Davi, ao Jefferson também, ao Wiki que está com a gente nos bastidores, todos vocês que estão chegando, mas também quem vai assistir posteriormente. Aqui registramos a nossa gratidão, o nosso abraço pela alegria imensa de estarmos juntos, conversando e estudando acerca do Evangelho e Espiritismo. É sempre uma alegria, Luziane, tanto recebê-la aqui, como estarmos nesse momento aqui, né, juntos aqui para essa atividade. Então vamos iniciar a nossa atividade, né, com a prece, porque a prece ela tem essa propriedade de nos ligar mais estreitamente com aqueles a quem nós buscamos inspiração, especialmente o Cristo, né? Então vamos pedir para o Jefferson fazer a nossa prece de abertura para iniciarmos a nossa atividade. Muito bem, que nesse momento, então, possamos, né, serenar sempre o nosso coração, nossa mente, nos vincular ao nosso irmão maior, nosso mestre, amigo, modelo, guia, a Jesus, que sempre está nos amparando, nos auxiliando. Nesse momento, agradecemos a oportunidade, primeiramente, de estarmos encarnados, também de já termos conhecido a doutrina
do Consolador prometido por Ele mesmo, pelo Mestre, que tanto nos ampara, nos consola, nos faz com que possamos trabalhar todas as nossas dificuldades, nossas mazelas, construindo assim, a cada passo, a cada dia, um ser melhor. Obrigado, Pai, pela oportunidade do trabalho, daqui estarmos hoje nessa atividade da União da Sociedade, da USA, né, da USA de Jales, que possamos, Pai, sempre em tranquilidade, harmonia e paz, em companhia dos bons amigos espirituais, dar início, então, a essa atividade de conversa sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, sobre o Evangelho de Jesus. Mais uma vez, Pai, agradecemos a oportunidade e o trabalho. Que assim seja, meu Pai. Muito bom. Depois da prece, que aqueceu aí os nossos corações, nós vamos iniciar a atividade seguindo o estudo de O Evangelho segundo o Espiritismo, que nós fazemos de forma sequenciada já por alguns anos, aqui nesse canal da USE. Esse momento, né, para nós refletirmos, trazermos um pouco de acolhimento às pessoas. Como nos disse uma amiga, certa feita, que colocou uma mensagem aqui, né? Antes desse programa eu me sentia muito sozinha. Agora eu tenho o Evangelho comigo e eu me sinto muito bem, me sinto acompanhada, porque vocês trazem a revivescência do Evangelho, trazendo o Cristo para perto de nós. Então, que todos nós nos sintamos assim, envolvidos por esse clima, né, por essa amorosa oportunidade de conversar sobre o Evangelho à luz da doutrina dos Espíritos. Então a gente está seguindo, né, a atividade, né, aqui, e estamos no capítulo que é Bem-aventurados os aflitos, que é o capítulo 5º, um capítulo longo de O Evangelho segundo o Espiritismo, né, e estamos aqui no item 12, motivos de resignação. Nós estávamos conversando sobre o esquecimento do passado, né, falamos bastante sobre o esquecimento do passado, e agora vem motivos para a nossa resignação, né? E o Kardec, então, descreve para nós aqui como é que nós entendemos a resignação, como é que a gente consegue se resignar. Então, tem aqui. E nós vamos iniciar, então, com a Luziane. O Jefferson fez a prece, então a Luziane começa a leitura e os comentários aqui desse primeiro e segundo parágrafo, e a gente vai comentando junto aqui, vamos seguindo. E aqueles que desejarem fazer alguma pergunta, enviar um comentário, fiquem à vontade. E a gente vai colocando aqui, né, nessa atividade aqui para nós. Vamos ouvir a Luciana. Vamos lá. Motivos de resignação. Por estas palavras, bem-aventurados os aflitos, pois que serão consolados, Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem, e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento, como o prelúdio da cura. Também podem essas palavras ser traduzidas assim: deveis considerar-vos felizes por sofrerdes, visto que as dores deste mundo são o pagamento da dívida que as vossas passadas faltas vos fizeram contrair. Suportadas pacientemente na terra, essas dores vos poupam séculos de sofrimento na vida futura. Deveis, pois, sentir-vos felizes por reduzir Deus à vossa dívida, permitindo que a saldeis agora, o que vos garantirá a tranquilidade no porvir. Então, esse trecho de motivos de resignação, dessa análise que Kardec vem fazendo nesse capítulo 5º, nos trazendo as reflexões acerca da justiça das aflições, logo em seguida vai nos colocando causas anteriores, atuais, depois o esquecimento do passado, até chegar a esse momento de motivos de resignação e outras reflexões, antes mesmo de trazer as instruções dos Espíritos. Kardec nos coloca com muito didatismo que nós temos razões para nos resignarmos. Nós temos circunstâncias pelas quais nós podemos observar e analisar para que dali advenha uma resignação. Se formos ao dicionário e buscarmos o significado da palavra resignação, nós encontraremos como a aceitação da vontade de alguém sobre a nossa vontade. Quando vamos ao capítulo aqui do Evangelho segundo o Espiritismo, Instruções dos Espíritos, que trata sobre obediência e resignação, encontramos um texto de Lázaro, que nos ensina com didatismo a diferença entre um e outro, de que obediência seria o consentimento da razão
e a resignação seria o consentimento do coração. Mas quando analisamos a miúde, tanto uma quanto outra expressão, nós percebemos que uma acaba resultando na outra. Se eu consinto com a razão, naturalmente eu vou caminhar para a resignação. E se eu me invisto da resignação, naturalmente eu vou me encaminhar para a obediência, porque elas estão imbrincadas, elas estão correlacionadas. Então, quando Kardec aborda aqui motivos de resignação, nós acabamos por encontrar os dois aspectos, tanto o consentimento da razão quanto o consentimento do coração, tanto resignação quanto obediência entrelaçados, demonstrando que um acaba gerando o outro e também sendo causa do outro, por conta desses fatores serem tão comuns e nos conduzirem a esse processo que é de uma aceitação, seja com a razão ou seja com o coração. Então, quando Kardec inicia interpretando a bem-aventurança, diz que Jesus traz isso como uma compensação. Aqueles que sabem ser aflitos vão ter a consolação para essa sua aflição. Não significa sofrer por sofrer, e até o próprio Kardec desenvolve aqui, não é felizes por sofrer por conta de um masoquismo, mas é por um processo de entendimento. Então, olha a razão sendo imprescindível para que eu faça o consentimento do coração. Eu preciso de instrumentos através do estudo, da reflexão, como nos ensina o Livro dos Espíritos ao dizer que o progresso intelectual traz o progresso moral. Não no mesmo tempo, mas proporciona essa aceitabilidade de fatores que são mais do conjunto das ações, das virtudes, da moralidade. Então, aqui Kardec mostra que Jesus, nessa assertiva, diz que felizes são aqueles que sabem aceitar o sofrimento, ou seja, compreendem que aquela situação não é uma situação por acaso, que não é um ato punitivo de Deus, que não é uma arbitrariedade de Deus ou de um tribunal, mas sim nada mais, nada menos do que um processo de oportunidade para o nosso soerguimento, a nossa libertação, para a nossa recuperação. Como ele bem coloca aqui no finalzinho, o padecente, ao bem dizer, o sofrimento é um prelúdio da cura, é uma sala que antecede a própria cura. O fato de nós entendermos que aquele processo de dor, de sofrimento, está nos acontecendo, porque nós temos um feito do passado que originou aquela situação, faz toda a diferença para que eu possa caminhar para o processo de cura, que nada mais é do que a substituição de comportamentos negativos, de hábitos negativos, por hábitos e comportamentos positivos. Cura aqui numa acepção maior. E Kardec ainda continua falando que a aceitabilidade desse processo, que nada mais é do que uma oportunidade de nós fazermos as pazes com a nossa própria consciência, que nós poupamos sofrimentos para a vida futura. No momento em que a gente enfrenta esse sofrimento, enfrenta essa dor, enfrenta a aflição, nós estamos dando conta naquele ensejo ali do que nos cabe fazer. Nenhum fardo é pesado, nenhum jugo é pesado, nenhuma condição vem além das nossas forças. É tudo dentro das nossas possibilidades, daquilo que podemos realizar. Então, enfrentar significa que nós seremos felizes por estarmos equalizando nossa consciência, nos desincumbindo de uma tarefa por conta de um erro do passado, mas ao mesmo tempo buscando atrelar-se à vontade de Deus, porque a vontade dele sempre é melhor do que a nossa vontade. Muito bom, Luziane. A gente começa, então, a reflexão aqui desse item, né, importante do Evangelho segundo o Espiritismo, que são os motivos, né, da resignação. Então, a gente precisa compreender, como a Luziane falou, como é que a gente vai se resignar sem compreender, senão vira aquela coisa de imposição, né, eu tenho que fazer porque foi mandado que eu faça e pronto, mas aí o coração não tranquiliza, né, não adianta. Quando a gente é obrigado a fazer alguma coisa, a gente faz, mas o coração fica intranquilo. Queríamos ouvir o Jefferson também sobre esse trecho, sobre essas colocações, se você tem alguma coisa para dizer aqui para nós, queremos ouvi-lo, Jefferson. Como você falou, né, Davi, que esse capítulo é bem grande, né, do Evangelho, é o maior, na verdade tem 31 itens, né, na minha versão aqui, que é uma versão da FEB, né, aquela versão histórica, tem 26 páginas, né, e não é o acaso, né, então já começamos por aí, né, não é o acaso, é que nós precisamos de todo esse conteúdo, né.
E quando a gente faz alguma reflexão, né, com relação a esse tema específico, a qual nós estamos tratando, que é a motivos de resignação, nós vamos ver que nós temos um pouco de dificuldade até para trazer a questão da própria terminologia de resignação para o nosso dia a dia. A gente já não pensa muito sobre isso, né? Deixa meio em segundo plano. A gente não consegue entender esse aspecto, né? Que nós devemos colocar isso, né, na mão de Deus, né? Todos nós ainda não compreendemos, né, essa fala, né, mesmo quando Cristo vai dizer lá, né, resumindo as leis e profetas, né, vai dizer amar a Deus sobre todas as coisas, né? E aí a doutrina espírita vem nos trazer vários pontos, né, como o próprio a própria questão lá da pergunta 13, né, que vai trazer os atributos, ou mesmo lá na Gênesis, no capítulo 12, né, que vai trazer essa condição de nós compreendermos um pouco mais Deus, onde ele vai trazer, né, dentro dos atributos, Deus é soberanamente justo e bom. Então, tudo que nos faz tem uma justiça e é para nosso bem. Né? Mas nós, como espíritos ainda infantil, rebeldes, as suas leis, não conseguimos compreender isso de uma forma tão justa, né? E ali, quando começa, né, então ele vai trazer, né, o aspecto da bem-aventurança, né, bem-aventurados aflitos, e o próprio texto vai dizer, né, pois que serão consolados. Jesus aponta a compensação que hão de ter os que sofrem e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento. Né? E aí nós temos uma dificuldade de compreender, né, essas questões. Mas Kardec, como a Luziane trouxe já para nós, né, em vários pontos, né, inclusive no próprio Instrução dos Espíritos, desse mesmo capítulo, nós temos um item chamado de mal e bem sofrer, que Kardec vai abordar exatamente para que nós possamos compreender melhor, né, como que nós devemos entender esse aspecto. Então, dizer, na realidade, sempre é para o nosso bem, sempre é para o nosso bem, né? Sempre é para que nós possamos sair melhor, sempre é para que nós possamos crescer. E nós, então, não entendemos, aí rebelamos, né? E não somos resignados às suas leis ou a Deus, né? Então, mas são questões que estamos aí, né? A gente não compreendeu ainda totalmente, né? Mas estamos a caminho nós já estamos tendo a possibilidade de ter o contato, né, com a doutrina espírita, que é essa luz que se ilumina o próprio Evangelho do Cristo, nos trazendo a compreensão dessas questões, né, de uma forma mais profunda, que nesse momento talvez estejamos mais registrando a nível de consciência, mas daqui a pouco isso vai estar em ação, né, na nossa vivência. Então é essa a proposta, né, que aos poucos a gente possa estar vivendo essas questões e realmente ser resignado, né, colocar na mão de Deus, né, porque ele sabe, acho que a Luziane já falou isso, né, sabe mais, não sei se foi o Davi ou a Luziana agora, mas que Deus sabe muito mais do que nós, né? Do que o que é bom para nós, né? Muito bom, Jefferson. E aí a gente vai conversando sobre esse tema tão importante, né? Tão significativo, porque o contrário da resignação geralmente é a revolta, né? Aquele mal-estar que gera, né, como se a gente fosse vítima do destino, vítima da vida, aquela coisa que a gente fica diante de um enfrentamento, fala de novo comigo, até umas frases que as pessoas usam, né? Só comigo, tudo acontece comigo, né? É aquele vitimismo danado que a gente se coloca, que tão bem define Joana de Ângeles como um atraso para nós, porque o vitimismo ele estaciona a gente no conformismo, não deixando a gente, ou a gente fica no conformismo, que é aquela, não vou lutar porque é assim mesmo, coitadinho de mim, ou então a gente entra para a revolta, né? Que é um sentimento pior ainda, que é uma rebeldia diante das leis eternas que a gente pode desenvolver se nós não tomarmos cuidado para compreender realmente o sofrimento ou a dificuldade como essa oportunidade. Eu achei interessante o finalzinho, então, desse segundo parágrafo, né, que ele fala que se a gente conseguir cumprir com a nossa prova, com o nosso desafio, né, se a gente dignamente, porque não é só passar por ele, né, porque aquele que lamenta, aquele que blasfema contra Deus, ele adiou a sua felicidade, porque ele vai ter que buscar essa prova novamente, né, para poder compreender os seus efeitos. Então ele fala que aquele que aceitar garantirá a tranquilidade no porvir. Então muitas vezes a gente fica perguntando, né, como é que será a nossa próxima encarnação? Como é que nós vamos estar aqui na próxima vida, né? Será que a gente está buscando realmente a resolução dos nossos problemas? Ou a gente está simplesmente aceitando de uma forma passiva, conformista, revoltosa, né?
e não estamos entendendo. A gente está naquela coisa assim, a minha vida não tem jeito, eu nasci para sofrer, né? Já vi gente dizer assim, eu nasci para sofrer. Essa é uma colocação muito interessante, né? Isso a gente está querendo dizer, né? Que Deus pegou uma ficha lá e falou assim, vai lá viver essa vida aqui, ó, essa vida aqui é para você. Você vai viver essa vida. Então, aquilo não tem nada a ver comigo. Aquilo não me pertence, é Deus que me deu. Então, Deus me deu. É muito que a gente encontra muitas vezes nas religiões em geral, né, dizendo é a vontade de Deus. Tomemos cuidado com essa afirmativa de que é a vontade de Deus. Então, é a vontade de Deus que a gente sofra? Será que essa é a vontade de Deus? Ou é a vontade de Deus que a gente se melhore, que a gente progrida, que a gente deixe para trás tudo aquilo que nos faz mal? E ele dá a oportunidade da gente resolver as coisas. Ao contrário de a vontade de Deus ter a imposição do sofrimento, né? E não é assim, né? Mesmo quando o sofrimento ele é compulsório, né? Que muitas vezes o espírito precisa enfrentar uma situação de forma compulsória, está no livro dos Espíritos, mas não é o problema. Esse não é a situação da grande maioria da humanidade, que a maioria de nós sabemos muito bem, né? Está lá no livro dos Espíritos também. Vós mesmos escolhestes o gênero de provas que queríeis suportar. Os Espíritos falam claramente isso. Então quer dizer que a gente sabia que seria assim. E a gente concordou porque tinha uma razão de ser. Não foi porque nos foi imposto, né? Tinha uma razão de ser. Nós precisamos resolver o passado. Precisamos resolver as coisas que nos atrasam, que têm prendido a gente no sofrimento. Então, aquele desconforto é realmente por aí, né? Eu falei demais aqui, então vamos seguindo, a gente vai desenvolvendo. Achei interessante essa garantia da felicidade do porvir, né? A gente só vai ter isso se realmente a gente caminhar com a verdadeira resignação e não com a conformação, que é uma postura vitimista, né? Muitas vezes. Bom, o Jefferson leu, a Luziane que leu, né, a primeira parte, então eu pedi para o Jefferson ler o outro parágrafo, né? E começar o comentário para a gente ir andando aqui. Então vamos lá. Eu queria colocar uma pergunta aqui para os irmãos. A gente já deu até algumas dicas ali, mas diante da sua vida, você se sente resignado ou conformado? E agora, aprendendo que esse momento, o que é uma coisa e o que é outra, como é que você se sente? Avaliando o que você já ouviu até agora aqui, que nós estamos conversando. Você se sente uma pessoa resignada ou uma pessoa conformada? Né? Depois, quem quiser colocar, fique à vontade, a gente traz aqui daqui a pouco para os bastidores colocar aqui para a gente. Vamos lá. Vamos lá, então, Davi. Então, o homem que, continuando, né, o próximo parágrafo, o homem que sofre assemelha-se a um devedor que avultada soma, a quem o credor diz, se me pagares, hoje mesmo, a 100ª parte do teu débito, quitar-te-ei do restante e ficarás livre. Se não fizerdes, atormentar-te-ei até que pagues a última parcela. Não se sentiria feliz o devedor por suportar toda espécie de privação para se libertar pagando apenas a 100ª parte do que deve? Em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficaria agradecido? Essa comparação que Kardec nos traz aqui, né, é extremamente importante, né? Porque, como o Davi falou, né, essa questão da felicidade futura, da questão da programação da reencarnação, que nós sabíamos o que já esperava, né, dentro das nossas próprias dificuldades, aquilo que precisaríamos refazer ou ajustar, né, perante a própria lei divina, né? Nós vemos que isso ainda é uma parte. Né? Está atribuído lá a Pedro, né? Uma carta de Pedro, que Pedro vai dizer que o amor cobre multidões de pecados. Mas isso é uma fala do Cristo, que está narrado no livro Boa Nova, numa conversa particular com os apóstolos. Ele vai fazer essa colocação, de que depois Pedro, então, na carta, repete, né, essa fala do Cristo, que ficou conhecido para nós, né, no Novo Testamento. Mas o amor cobre multidão de pecados. O que é? Parte de que nós possamos fazer, agir, né, dentro da conformidade com as leis, nós podemos estar quitando muitas dívidas, né? E é isso que, mais ou menos, o texto está nos trazendo, né? Se nós
o Deus está nos cobrando uma pequena parcela. Se nós realmente fizermos aquilo que nos cabe, aquilo que já está dentro da condição da nossa encarnação, isso, né, vai ter um fator na nossa balança, né, muito, muito efetivo, né? Vai fazer com que nós possamos ter uma condição bem melhor. Mas aí uma outra questão que a gente percebe, né, ou pelo menos a reflexão que me veio, eu estudando um pouquinho mais esse assunto, é que por que nós não entendemos da mesma forma que Kardec está colocando, se nós olhamos para alguém que nós devemos, né, e diz, olha, eu vou cobrar uma centésima parte, né, e você está quitado, né, com as suas dívidas, e como é que a gente não percebe, não tem a clareza, né, com relação à própria vida, né? Ou seja, as nossas dificuldades, as nossas mazelas que enfrentamos aqui como encarnados, porque nós não conseguimos ainda entender, talvez, né, Deus como sendo essa figura que melhor sabe o que nós precisamos. Ou seja, nós não nos resignamos a Ele, né, nos rebelamos, não conseguimos colocar na mão divina, e aí, então, nós não conseguimos entender que nesta oportunidade, se nós realmente aceitarmos as condições, não, de uma forma, né, claro, sempre entendendo o aspecto que não é passivo, mas é ativo, né, nós vamos ter que trabalhar essas dificuldades, né, nossa, entender que isso faz parte, né, e continuar a nossa luta, né, por exemplo, né, se chegamos a ir a um médico, né, e recebemos uma notícia de um diagnóstico não muito favorável, não vamos desistir por ali, achar que Deus é assim que quer, não. Vamos continuar lutando com todas as forças, né, para que possamos enfrentar aquelas dificuldades da melhor forma possível, mas os recursos que pudermos alcançar, né? Então, buscando isso, mas, né, não se rebelar a Deus, né? O que eu fiz para Deus, o que só é comigo, como o Davi já nos trouxe, é só eu que... Não é isso, né? Na verdade, é entender que aquilo tem algum aspecto que eu preciso trabalhar na minha intimidade, né? Ou seja, todo o sofrimento, todas as angústias, todas as dificuldades que nós passamos, é porque temos algum quesito, alguma questão, algum ponto que precisamos trabalhar na nossa intimidade para desfazer equívocos cometidos no passado e gravar de uma forma mais efetiva qual é a ação correta ou mais assertiva perante a lei que devemos agir, né? Muito bom, Jefferson. São pensamentos interessantes, né? Que provavelmente a gente não tinha pensado dessa maneira. Quando a gente vai avançando no entendimento da doutrina espírita, né? Do Evangelho à luz da doutrina espírita, a gente vai compreendendo muita coisa que a gente não compreendia, né? E o coração vai acalmando, vai tranquilizando, e a gente vai percebendo que existe uma esperança para nós, né? Uma esperança. Nós somos bem-aventurados quando compreendemos assim, né? Somos realmente bem-aventurados, porque nos tornamos felizes, mas não essa felicidade mundana, que é a felicidade que tem o seu valor, das festas, das coisas que o mundo dá, tudo bem, tem o seu valor aí, né, para o nosso divertimento e tal, mas não é essa festa, não é essa felicidade que fala Jesus, é aquele estado de alma, né, que a gente sente, aquela alegria, que nos traz a alegria de viver, que nos traz paz, que faz a gente olhar para a vida, né, e ter vontade de viver, né, de conseguir e prosseguir com a nossa vida. Então vamos ouvir a Luziane também aqui para esse trecho, se ela quiser comentar para nós aqui. Vamos lá. Algo que é interessante, que a gente vai percebendo que é uma construção, porque o resignar-se, como o Davi falou um pouquinho antes, não é simplesmente eu aceito sem compreender, eu às vezes acho que aceitei e não aceitei, e no fundo estou com uma revolta, com a indignação, com a incompreensão, porque esses processos não são sinceros. Eles, em verdade, são fugas de um processo que deve ser da nossa conquista. A resignação é um ato de conquista interno. À medida que Kardec vai avançando aqui nos parágrafos, nós vamos percebendo essa tentativa a todo instante de nos conduzir para essa resignação, trazendo ele elementos onde vamos compreendendo e vai ampliando a nossa mente na percepção clara do que vem a ser essa resignação que eu preciso trazer ao meu mundo íntimo, que não é algo superficial, que não é algo que eu digo, não, eu aceito isso, eu concordo com isso, mas que por dentro eu sofro uma questão interna, um embate interno, e que traz adoecimento. Porque todas as vezes que a gente não
tem o respaldo da verdade para as nossas escolhas, nós adoecemos. Doença aqui no sentido mais amplo, como a gente também abordou cura no sentido mais amplo. Então, quando o codificador traz aqui essa questão de se pagares hoje mesmo a 100ª parte do débito, vai estar quitado, isso não parece nem pouco com justiça. Não tem sentido. Se a pessoa deve 100, quer dizer que paga 1/100 e ali ela vai estar quitada da dívida? Não tem sentido no olhar material. E por que nós temos dificuldade de entender isso? E por que olhar sobre esse prisma faz toda a diferença? Porque a justiça divina, ela é diferente da forma da justiça que nós conhecemos aqui e aplicamos na Terra. A justiça aqui na Terra é muito matemática. Se fez 100, é capaz de ter que pagar 150, por causa dos juros, da correção, das situações que são incrementadas a partir de observações das nossas faltas. Ou, às vezes, há atenuantes também, que podem minimizar um pouco o retorno em relação aos nossos feitos. Mas a lei divina, ela é muito justa e perfeita. Ela não tem o intuito de nos punir, ela tem o intuito de nos educar. E é por isso que é um processo de consciência. Tanto que a gente já sabe que a lei de Deus está escrita na nossa consciência, questão 621 de O Livro dos Espíritos. Não é um tribunal exterior que nos julga, é a própria consciência que diz, olha, está errado, e o parâmetro é esse aqui, porque ali estão as leis divinas. Então, quando a gente percebe que basta que se pague 1/100 para a dívida toda estar quitada, é porque essa justiça ela está lastreada pela educação. O que quer Kardec trazendo aqui essa exemplificação? O que a justiça divina quer nos dizer? Olha, se aprendeu a lição, não precisem mais. Se houve a apreensão de que a falta foi cometida e vai haver o processo de regularização em relação a essa falta, e os efeitos também vão ser minimizados por conta de uma atitude, já está ok, porque já houve o aprendizado. E esse aprendizado é íntimo, tem a ver com intenção. E é por isso que no livro Céu e Inferno não se fala de penas determinadas no tempo, penas eternas também. Não pode existir penas eternas porque a gente pode aprender consciencialmente antes de que a nossa falta foi cometida. Então não tem sentido penas eternas ou até mesmo determinar um lapso temporal. Porque nós podemos aprender antes, mas temos de cumprir uma pena até aquele lapso temporal finalizar. E o contrário também acontece. Eu posso finalizar o tempo da pena e eu não ter aprendido ainda. Então, percebamos que na justiça divina não importa essa questão do tempo, não é esse o aspecto de um limite ou de uma eternidade. É do aprendizado. Se eu aprendo, ok. Se não aprendo, eu volto. E faço de novo. E eu tenho outras oportunidades. Mas o quinhão de retorno não é o quinhão 100%, não é uma matemática fria. Não é algo objetivo, é algo subjetivo, cujo elemento está na intenção, ou seja, a vontade, na lição que eu aprendi. E é por isso que, desde o primeiro parágrafo, Kardec diz assim, ó, e a resignação que leva o padecente a bendizer do sofrimento. É o mesmo que ele diz no finalzinho aqui. Em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficará agradecido? E aí nós percebemos o quanto somos crianças mal criadas. Porque Deus, na sua misericórdia, traz-nos oportunidades de educação ou de reeducação, para que façamos uma 100ª parte, já tenhamos a dívida toda perdoada, e a gente ainda reclama. A gente ainda volta como crianças mal criadas e diz, meu Deus, o senhor não nota isso? Esse peso todo que eu estou passando, esqueceu de mim? Ou seja, justamente porque não compreendemos, mas a doutrina dos espíritos aclara a nossa visão para que a gente entenda, olha, o que a gente fez foi muito pior. Olha, a carga, as consequências do que a gente fez foram muito sérias, mas o fato de fazer aqui o resultado de um processo de educação faz a diferença, o que importa é o aprendizado. Se a gente observar a parábola do filho pródigo, quando o filho faz o caminho de volta, na narrativa do evangelista, o pai avista o filho e vai ao encontro dele. O pai é Deus, porque Deus é que tem essa misericórdia toda. Vai ao encontro do filho, o filho nem completou a jornada ainda, em termos de tempo, em termos de lugar, mas a sua consciência já havia alcançado o arrependimento, que é o cair em si, já havia feito o processo expiatório de reparação no bem, já tinha feito a caminhada de retorno, então o pai pode ir, porque o processo de educação já estava completado. É exatamente esse aqui, é exatamente essa 100ª parte. Então, quando a gente desencarna,
que faz o balanço da nossa existência, o quanto a gente se envergonha por ter reclamado, por ter maldito as oportunidades que Deus nos trouxe, ao invés de nós bendizermos, ao invés de agradecermos, Senhor, muito obrigada, porque isso aqui que eu estou vivendo, eu sei que é a 100ª parte do que eu fiz, mas se eu faço bem feito agora, tem uma equalização. É como aquela parábola, né? Não importa quem vai trabalhar na primeira hora ou na última, é o denário, é a promessa de pagamento. E é esse o ponto da justiça divina, que tem esses coeficientes muito maiores e muito mais profundos. E quando a gente vai compreendendo, o nosso comportamento de queixa e de revolta se transforma em gratidão. Por isso que gratidão é um coeficiente de atitude daqueles que são mais elevados. Por isso que nós temos dificuldade ainda de sermos agradecidos pelas dores que nos advêm. Porque quando entendemos que elas são essa forma de equalização dessa matemática do amor, tudo faz um sentido de divindade, de justiça, que nós ainda não conseguimos aprender. Muito bom. Ficaríamos aqui ouvindo você o tempo todo aqui, né? Muito bom. Vamos trazer aqui algumas participações, não sei quantas estiverem aí, mas o nosso querido companheiro aí da técnica vai trazer para a gente aqui. Jefferson, a Márcia Vasconcelos disse alguma coisa aí, você poderia ver para a gente? Você está fechado o teu áudio. Desculpa aí. A Márcia, então, está nos dizendo que eu me sinto resignada e com fé em Deus. Há alguns meses venho passando por momentos difíceis de saúde, mas nunca me revoltei. Apenas pedi forças para vencer a situação. E sei que é para eu refletir, né? Sempre né, para nós conquistarmos alguma experiência, né, alguma questão que nos falta ali ainda, né? Então, muitas vezes a gente só trata isso como expiação, né? Eu fiz alguma coisa lá atrás e agora, né, de alguma forma estou... Mas muitas vezes a gente passa isso para que realmente possa estar construindo, né, uma visão mais clara com relação ao próprio comportamento perante as leis, né? Então, é isso que vai nos dar, né? Então, como a lei divina está na consciência, né? Mas lá na primeira pergunta, né, que Kardec traz nas leis morais, né, na 614, ele vai perguntar se a lei da natureza, né, a lei natural e a lei divina é a mesma coisa, eles vão dizer que sim, mas eles complementam dizendo que esse é o único caminho que o homem vai encontrar a felicidade. Então, dentro das leis é que nós vamos alcançar a felicidade, né? E aí eles também complementam dizendo que quando nós nos afastamos dessas mesmas leis, né, aí muitas vezes vêm as consequências, né? Mas nós precisamos compreender, né, que Deus está nos oportunizando a todo momento para que nós possamos rever os comportamentos equivocados e trabalhar mais assertivamente, ou seja, agir mais de conformidade com a própria lei, que vai nos levar ao caminho que queremos, que é a felicidade, né? Muito bom. A Rivane está dizendo alguma coisa aí, Luziane. A Rivane Gomes, que em alguns momentos está aqui também, né, no Evangelho, fazendo os comentários, ela colocou assim para a gente: quantos sofrimentos poderiam ser dizimados se não nos vitimizássemos? Estou na luta para resignar-me à vontade divina. É uma luta nossa, de todos nós, de buscarmos adequar a nossa vontade à vontade divina. E a vitimização, Rivane, exatamente quando você coloca, ela traz uma paralisação da nossa marcha. Quando paramos para nos vitimizar, deixamos de olhar a realidade, deixamos de refletir, deixamos de aprender. Muito bem colocado, querida. Obrigada. Ana Maria disse assim: antes de entender as leis de ação e reação, reparação, não me sentia nem conformada ou tampouco resignada. Conforme fui compreendendo, me sinto resignada diante do que não posso mudar. Muito bem. A gente faz tudo o que a gente pode e o restante não é conosco, né? Então, se a gente tem coração tranquilo, consciência tranquila de ter feito tudo que a gente podia, então o resto não é conosco. Então, significa que aquela prova é necessária e que ela tem um curso, e quando esse curso terminar, ela terminar, Deus vai estancá-la e não teremos mais dificuldades. A nossa organizadora do programa aqui, a Celinha de Araújo, Jefferson, mandou uma mensagem para nós aí. Um abraço a essa linha, né? Então, a Célia vai dizer que, depois de conhecer Jesus, à luz da doutrina espírita, tenho procurado escolher a resignação. É um aprendizado novo para mim, né?
Para mim também. Para mim também ainda estamos aprendendo, né? Porque a gente vê que horas, né, a gente tem esse comportamento, né, de ser um pouco mais resignado. Mas tem horas que a gente ainda se revolta, se rebela, né? Ainda somos as crianças espirituais, né? Então, é um aprendizado a todo momento, né? Estamos aí a caminho, né, do aprendizado. A Cidinha: diante das dificuldades da minha vida, aceito com resignação, porque sei muito bem que não existe injustiça na lei divina. Perfeito, Cidinha. E é essa função mesmo da doutrina dos espíritos, sendo a terceira revelação, nos trazendo uma amplitude ainda maior sobre os ensinamentos e sobre a lei divina, nos fazer compreender e nos instruir para que nós melhor exerçamos o amor. E essa instrução é um respeito à nossa inteligência, nós somos seres inteligentes. Então, nós precisamos compreender o processo pelo qual nós passamos, que assim facilita a nossa conquista nesse processo de progresso. A Isabel diz assim, ó, nem tão lá, nem tão cá. Aprendizado é uma coisa muito difícil. Acho que a resignação vem com o aprendizado. Como estamos sempre nos reformando e aprendendo, a resignação nem sempre está em todos nós, né? É verdade. Em algum momento, em todos os nossos atos, ela completou. Verdade, Isabel. Mas nos conformar não nos faz aprender, seguramente, né? A resignação, ela é um processo. Realmente ela é um processo, ela não acontece de forma mágica. A gente vai amadurecendo para ela, né? Mas esse amadurecimento vem da busca mesmo, dessa como disse a Luziane e também o Jefferson aí há momentos atrás, é preciso que a razão e o coração funcionem juntos, para a gente compreender e se resignar, né? Enquanto a gente não conseguir conciliar os dois, a gente vai correr um grande risco de revolta às vezes, né? Até revolta mesmo. Mas depois a gente muda. Como disse a Luziane, se a gente não aprender, a gente vai voltar, não vai ter outro jeito. A gente vai ter que retornar, né, para continuar essa caminhada. Bom, seguindo aqui, então, né, ainda nesse item, né, ele diz aqui, né, em vez de se queixar do seu credor, não lhe ficará agradecido, né? Quanto nós nos queixamos de Deus, né? A gente fala assim, não, eu não me queixo de Deus. Ora, se eu reclamo da vida, eu estou fazendo o quê? Quem é o Senhor da vida? Quem é que provê tudo, né? Então, se eu reclamo, se eu lamento, se eu blasfemo, se eu me revolto, é contra quem que eu estou fazendo isso, né? Contra Deus. Então, realmente, a gente, com toda certeza, a gente ainda a gente se queixa muito, né? Do nosso Deus, né? Porque a gente acha que Deus poderia ter dado um jeitinho, né? Somente o brasileiro tem essa coisa do jeitinho, né? O brasileiro principalmente acha que Deus pensa como ele. E realmente as coisas não são assim. A lei divina não tem jeitinho, mas tem algo muito melhor, né? A lei divina tem amor. E o amor é justo, o amor ele é sublime, ele traz, né? Como diz Maria Dolores, o amor é luz na alma, né? Ela diz, o amor ilumina a alma da gente. Então, quando a gente consegue chegar perto do amor, a nossa alma se ilumina. E essa luz ilumina primeiro o quê? A nossa própria estrada, né? A gente vai sentindo melhor, a gente vai vendo melhor as coisas, o olhar fica mais claro, mais perceptivo, né? A gente adquire uma noção melhor da vida, porque ainda lembrando de Joana de Ângeles, no livro Amor Imbatível Amor, ela diz que a gente tem que ampliar a percepção de si mesmo. Nós temos que aumentar essa capacidade de saber quem a gente é, o que a gente sente, né? Nominar os sentimentos. A gente precisa aprender, né? E esse aprendizado vem com esse esforço, né? Com essa luta, para que haja realmente uma luz no nosso íntimo, né? Iluminando a nossa vida e a nossa percepção. Então nós vamos seguindo aqui mais um pouco, desculpem aí a passinha aqui. Quem leu foi Fui eu o último, Davi. Tá, então a Luziane vai ler para a gente o próximo parágrafo, né? Começar aqui também o seu comentário, por favor. Vamos lá. Tal o sentido das palavras, bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. São ditosos porque se quitam e porque, depois de se haverem quitado, estarão livres. Se, porém, o homem, ao quitar-se de um lado, endivida-se de outro, jamais poderá alcançar a sua libertação. Ora, cada nova falta aumenta a dívida.
porquanto nenhuma há, qualquer que ela seja, que não acarrete forçosa e inevitavelmente uma punição. Se não for hoje, será amanhã. Se não for na vida atual, será noutra. Entre essas faltas, cumpre se coloque, na primeira fiada, a carência de submissão à vontade de Deus. Logo, se murmurarmos nas aflições, se não as aceitarmos com resignação e como algo que devemos ter merecido, se acusarmos a Deus de ser injusto, nova dívida contraímos, que nos faz perder o fruto que deveríamos colher do sofrimento. É por isso que teremos de recomeçar, absolutamente como se a um credor que nos atormente pagássemos uma cota e a tomássemos de novo por empréstimo. A pedagogia de Kardec, né, a forma como ele vai nos conduzindo aqui, como já havíamos refletido, ele coloca, começando do fim para o começo, né, do parágrafo, ele coloca essa questão de que se nós nos endividamos no processo em que nós deveríamos estar nos libertando, nós não vamos incrementando ainda mais aquele processo de sofrimento, de aflição. Então, dentro de um aspecto expiatório, por exemplo, em que nós estamos resgatando algo que fizemos, estamos buscando essas pazes com a própria consciência, esse rearrumar a casa da consciência, porque nós bagunçamos com as nossas faltas, com os nossos equívocos. Se nós estamos passando por um processo expiatório em relação ao passado, e ali nós começamos a reclamar, a blasfemar, a maldizer, nós estamos trazendo incremento para aquele fator que estamos nos libertando. Ao invés de cultivarmos os sentimentos que seriam reais de libertação e de aprendizado, nós estamos nos comprometendo. Então, Kardec diz, é como se nós fôssemos pagar uma dívida, a gente paga uma cota, uma parte, mas a gente pega também emprestado novamente. Então, acaba ficando devedor perante a lei divina, perante a consciência. E aí não há libertação. E é muito importante o início do parágrafo. São ditosos porque se quitam e porque depois de se haverem quitado estarão livres. É processo de consciência. É não ter as amarras e nem as prisões da consciência. As prisões da consciência são as nossas falhas, as nossas imperfeições, as nossas fragilidades, que às vezes nos prendemos e nem percebemos que estamos nos tornando prisioneiros disso e acabamos por ficar ali com a chave que é para abrir a gaiola da nossa libertação, da nossa vida livre, da nossa consciência em felicidade, acabamos por ficar prisioneiro. E só rapidamente uma alusão a uma obra que é do século XVII, de um autor inglês chamado John Bunyan. Ele é o autor do livro O Peregrino e a Peregrina também. E nesse livro O Peregrino, que ele coloca uma pessoa fazendo uma peregrinação para buscar a terra santa, esse mundo espiritual, o céu, num determinado momento a pessoa está numa gaiola, completamente desesperada, e a gaiola, para a gente que está olhando ou lendo, né, a obra, a gente percebe que a gaiola está aberta, mas a pessoa continua presa na sua culpa, nos seus feitos, na sua forma de ser, na sua vitimização, no seu comportamento habitual, ou seja, a gaiola está aberta, a chave está no pescoço, até mesmo se quiser incrementar aquela cena ali de liberdade, mas a pessoa continua prisioneira do seu próprio sentimento, das suas próprias escolhas, das suas próprias decisões. Então, esse ponto aqui que Kardec coloca, depois de haverem quitado estarão livres, é a nossa liberdade real. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós estamos conhecendo aqui a verdade. As causas que vêm para as nossas aflições. E é a nossa escolha se nós vamos enfrentar ou se vamos postergar. Porque fugir de verdade não existe. Ou a gente enfrenta, ou a gente foge achando que está fugindo mesmo, mas na verdade a gente está postergando. E o postergar é acréscimo de sofrimento, de dor, para que a gente consiga, através desse processo, a compreensão do que a gente precisa aprender e, inevitavelmente, alcançar a liberdade, que é tão sonhada, tão esperada, como a própria felicidade. Muito bom. Vamos, então, seguindo, entendendo um pouquinho mais cada parágrafo sobre motivos de resignação. Gostaríamos também de ouvir o Jefferson aqui nesse parágrafo, se ele gostaria de comentar para nós aqui. Davi, amigos aí, né, que estão nos assistindo, a Luziane, tem, né, ali na sequência, metade ali desse item, né, vai dizer se não for hoje, né, falando das nossas falhas, se não for hoje, né, vai ser amanhã, se não for nessa vida, será em outra, né. Aí eu me recordei, né, da pergunta 132 do Livro dos Espíritos, que Kardec pergunta
com relação a qual o motivo, né? Qual o objetivo de nós encarnarmos. Ele não está perguntando, Kardec não está perguntando desta encarnação, mas sim das nossas encarnações. Qual o objetivo de nós encarnarmos, né? Então, a resposta dos bons espíritos vai dizer, né? A primeira é porque isso é uma vontade divina, né? É que Deus impõe, né, a encarnação, ou seja, faz parte da lei, né? Então, querendo ou não querendo, nós vamos encarnar, né? Aí também ele vai dizer que através, né, da expiação ou provação, nós vamos chegar à felicidade, que nós temos que passar por todas as vicissitudes da vida terrena para conseguir atingir esse objetivo. E também somos parte da cocriação, né, que a gente nem entende muito bem, né? Ainda qual é a parte que nos cabe nesse processo. Então, nós vamos ver, né, que a questão da encarnação, ela é o mecanismo, né, que Deus nos coloca, ele impõe, é essa a terminologia que eles usam, impõe, para que nós possamos ser felizes lá na frente, né, para que nós atinja, né, o grau de condição mais elevada que a gente pode imaginar, né, como espírito puro espírito, ou seja, qual a terminologia que a gente pode usar. Então, a gente vai observar que hoje, tudo aquilo que nos ocorre, né, é esse caminhar para essa lei do progresso, né? Então, Deus está nos colocando as oportunidades, que muitas vezes nós olhamos como castigo, que na verdade castigo não tem nada, né? Na verdade, são sempre oportunizações que Deus nos oferece, para que nós possamos, ao longo do tempo, ir desfazendo os equívocos que nós tínhamos lá atrás, né? Mas de que maneira desfazer? É aquela maneira de nós gravarmos na nossa intimidade qual é a assertividade perante aquele comportamento. Da maneira errada, nos leva ao sofrimento, às dificuldades. E a maneira certa nos liberta, né? Nos tira desta condição e vai nos levar, né, numa condição melhor. Então, é desta maneira que nós precisamos entender. Nós não vamos ficar livres das encarnações, nós não vamos ficar livres das dificuldades, né, que nós mesmos a criamos. Mas nós estamos ali, como a Luziane nos trouxe, a alusão ali da gaiola, nós estamos com a chave na mão e a porta está aberta. Só depende de nós, né? E nós já temos a condição de ter o Consolador prometido, né, por Jesus, que é essa luz que ilumina os seus ensinos, que nós não temos mais dúvida, porque ele vai, já é na sequência, né, no próximo capítulo, no livro, no capítulo 6, né, o Cristo Consolador, que vai dizer que nos ensina de onde viemos, para onde vamos e o que estamos fazendo aqui. Então, ele vai nos dar essas explicações e vai fazer com que nós possamos, então, entender, né, qual é o nosso aspecto. Então, vamos ter problemas, temos dificuldade, temos criado por nós mesmos, mas a chave está em nossas mãos, né? Basta que nós queiramos sair desta condição. Muito bom. E aí a gente vai ampliando, então, esse entendimento desse parágrafo tão importante. Eu vou ler o outro parágrafo para a gente encerrar o item 12. Ele faz um resumo, né, e faz um fechamento, onde ele diz assim: ao entrar no mundo dos espíritos, o homem ainda está como o operário que comparece diante do pagamento. A uns o Senhor dirá: aqui tens a paga dos teus dias de trabalho. A outros, aos venturosos da terra, aos que hajam vivido na ociosidade, que tiveram feito consistir a sua felicidade nas satisfações do amor próprio e nos gozos mundanos. Nada vos toca, pois que recebeste na terra o vosso salário. Ide e recomeçai a tarefa. Olha que bonito, né? A Luziane comentou isso, também o Jefferson comentou. Ide e recomeçai. Deus não abandona os seus filhos, né? A gente tem essa oportunidade de recomeçar e, se fez um bom trabalho, vai ter o salário, né, próprio dos feitos, ou seja, o mérito, né, de todo o trabalho feito. Luziane e Jefferson gostariam de comentar mais rapidamente esse fechamento desse item 12, que a gente já está chegando perto aí do nosso encerramento. A hora passa muito rápida, né? Só destacar a palavrinha: hajam vivido na ociosidade. A ociosidade é sem trabalho, sem ocupação, sem esforço. Então, a resignação e tudo mais, todas as virtudes, todas as características positivas que nós temos de vivenciar, são oriundas a partir de muito esforço, de muitas repetições, onde vamos aprendendo a lição devida a partir desse trabalho que nós empreendemos. Então, desistir, postergar, essas palavrinhas, elas não devem fazer parte do nosso vocabulário. Não significa que somos perfeitos, que não vamos nos equivocar, nada disso. Mas as nossas tentativas devem ser sempre nessa busca do esforço pelo melhor,
Se não conseguirmos, não foi porque estávamos querendo nos equivocar, não foi porque estávamos querendo o mal, mas sim porque queríamos acertar. E aí é que vem o esforço, é que vem o trabalho, é que vem a dedicação, a doação e a presença constante da nossa vontade, do nosso querer em todo esse processo que é de felicidade. Para que possamos, né, compreender, todos nós estamos a caminho, né, dessa construção da resignação. Nós ainda não conseguimos, né, abarcar toda essa condição, essa virtude não está construída, né? Então todos nós estamos buscando isso. Palavras semelhantes, então nós precisamos exercitar, né? A própria Luziane nos colocou agora que essa é uma condição que nós precisamos, né, exercitar, né? Então que vamos trabalhando, né? Palavras semelhantes, né, para ser benevolente, ser calmo, paciente, equilibrado, mansidão, né, vai trazer essa questão. Vamos construir, né, essa condição, né, para que possamos amanhã ter essa virtude construída, né, e realmente colocar na mão de Deus, né, a nossa jornada aí nessa vivência física. Pois é, ele apareceu aí, Luziana, está aí conosco. Eu já iria chamar, que bom que ele já veio. Já iríamos chamá-lo, né? Muito bom, né? Que uma noite agradável de reflexões, lembrando que passa muito rápido, né? A gente aqui aborda alguns aspectos, estimulando nossos irmãos a continuarem estudando, né? A lerem, fazer suas próprias conjecturas, buscar ampliar a literatura para ver outras sugestões também do entendimento desse tema. É uma alegria sempre podermos estar juntos aqui nessa nossa roda de conversa, sem a pretensão de esgotar qualquer assunto. Estamos aqui levantando pontos, inclusive para a nossa própria reflexão, né, para o nosso próprio, para nos relembrarmos das lições mais significativas. E nós gostaríamos de encerrar, então, agradecendo primeiramente a todos os corações que participaram conosco, aqueles que disponibilizaram o seu tempo, né, para estar aqui conosco nessa roda de conversa. Nossa alegria, nosso abraço apertado aí, né, nosso beijo no coração. E gostaríamos então de ouvir a Luziane na prece de encerramento, para a gente poder concluir. Agradecendo a Luziane, agradecendo ao Jefferson, agradecendo também ao Ike pelo trabalho que faz ajudando a gente aqui nesse programa. Nosso quarto elemento aí da sala. Gostaria de agradecer imensamente ao uso intermunicipal de Jales, das pessoas aí do Davi, da Celinha, do Ike. Agradecer aqui a participação junto com o Jefferson, aprendi muito com vocês, com todos vocês também que estão em casa e que trouxeram aqui suas mensagens, que contribuíram demais para esse nosso momento. Nossa gratidão imensa e vamos orar. Querido Jesus, a misericórdia que vem do alto, encanta-nos. É o refrigério que pousa sobre as nossas dores e que com tanta suavidade cuida das nossas dificuldades. Vai abrandando as dores e os sofrimentos, permitindo que tenhamos a esperança pelos dias melhores. É a misericórdia que nos traz força, que nos proporciona coragem, para que entendamos e saibamos que com toda certeza precisamos continuar e seguirmos firmes porque não estamos a sós. Estamos amparados a todo instante no amor da divindade. Esse amor que é completo, que nos sustenta, que nos ampara, que nos promove o desenvolvimento, que respeita tanto a nossa inteligência, os nossos sentimentos e a nossa condição espiritual. Jesus, irmão querido, a nossa gratidão por este Evangelho, pelo Espiritismo, por estes esclarecimentos que nos permitem ter a mente ainda mais aclarada em torno da vontade do Pai e principalmente do que precisamos fazer para termos a paz e a felicidade. Fica conosco, Mestre, nos envolvendo, abarcando os nossos lares, familiares, amigos, encarnados e desencarnados, e também aqueles que não gostam de nós, aqueles que nos perseguem. Fica conosco sempre, Mestre. Gratidão imensa por tudo. Assim seja.
A União das Sociedades Espíritas do Estado de São Paulo, Intermunicipal de Jales, apresentou Evangelho e Espiritismo. Próxima semana estaremos de volta.